uma questão que eu acho interessante sociologicamente é se quando você tiver a força de trabalho majoritariamente feita desses jovens, que estejam entre 35 e 40 anos, eu acho que vai ter muito blá 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 no mundo corporativo. Aliás, já tem. Se chama de adulting, adultar, né? Que às vezes nos Estados Unidos muitos jovens usam essa expressão, né? E quase sempre de forma negativa, né? Sempre uma coisa chata. Mas adulting é uma coisa chata. É uma coisa chata, você tem que dar uma de adulto, né? Então, assim, você tem que se preocupar com casa, você tem que se preocupar com pagar conta, você não pode passar o dia inteiro na cama alisando suas próprias feridas narcísicas. Então, o que eu estou querendo dizer é que assim, os 4 marcadores, eles estão, todos eles elencados em cima da dificuldade de você assumir compromissos. A dificuldade de você poder dizer que você é responsável por alguma coisa. Então, há uma dificuldade muito grande porque o ato sexual e a relação afetiva é um comprometimento. De alguma forma, não é à toa que as grandes narrativas românticas relacionavam o apaixonar-se com virar homem e mulher. Por quê? Porque você se envolve e o envolvimento custa, não só dinheiro, né? E em relação a ter filhos, então, você tem que bancar uma pessoa. E é interessante porque muitos desses jovens, quando você pergunta para eles se eles querem ter filhos, eles falam que não, né? Por quê? Porque eles não querem aguentar alguém igual a eles. Eles não querem aguentar ter que bancar alguém como os pais deles bancam eles. E tem uma questão dos mais velhos, eu quero dizer a geração de pais, professores e tal, é que também se mente muito para eles. Em que sentido? Se mente como? No sentido de tratá-los como flocos de neve. Nesse sentido. Se mente muito. Se fala que eles são maravilhosos e que eles são super evoluídos e eles no fundo sabem que não são. Porque é uma verdade. Eu trabalho com jovens há 25 anos e há uma diversidade. Agora, se a gente compara, por exemplo, jovens que estavam lá pelos 18, 19 anos, há 10 anos, e agora estou com 28, 29, sei lá, com os que estão agora, desde 15, 16, 17, acho que essa descrição de floco de neve, como alguém que é tratado em casa, sabe aquilo que a psicóloga Jean Twenge fala, você faz um risco no papel, sua mãe já acha que você é Picasso. Né? Então acho que de certa forma, comparativamente, você tem hoje mais jovens que se acham especiais, que os pais acham especiais, que as escolas têm que dizer que é especial, porque senão o pai não matricula naquela escola e que ele acaba se achando especial, e isso faz ele muito vulnerável. Em casa, os pais tratam ele de forma especial, as escolas têm que tratar de forma especial, porque em casa ele é tratado de forma especial. Portanto, tem aí uma responsabilidade dos pais, ou melhor, em que medida essa situação é responsabilidade dos pais, Pondé? Eu acho que em grande medida. Né? É claro que quando você está falando de um fenômeno como esse, que é um fenômeno de ordem histórica e social, você está falando de uma escala. Então, não é porque os pais acordam de manhã e decidem, a partir de hoje eu vou tratar meu filho como Picasso, certo? Tem alguns elementos em jogo. Você tem o fato de que essa geração tende a ser solitária, ter famílias muito pequenas, né? Você tem o fato de pais que lidam, principalmente as mães, com uma razoável dose de culpa, porque não está dando a atenção que deveria dar para o filho ou para a filha, porque tem carreira. Essa prática de filtrar e de só permitir a entrada de opiniões que não firam sensibilidades, que se coadunem com o pensamento dominante nas universidades, por exemplo, tem 2 consequências ruins. Primeiro, ela prepara mentes frágeis do ponto de vista da saúde mental e depois prepara também maus profissionais para o mercado, dado que o mercado não é feito de gente que pensa sempre igual você e numa empresa tudo que você tem que fazer
durante boa parte do tempo, por exemplo, é lidar com pessoas que pensam diferente de você, né? Você concorda com isso, Pondé? Total. O livro foi pensado para o mercado de trabalho, tanto que ele ganhou o livro de 2018 e ele ganhou o prêmio Bloomberg, que é um prêmio para livros para o mercado corporativo. Porque o Haidt e o Lukianoff, eles têm a intenção de dizer para o mercado de trabalho, são eles que vão trabalhar com vocês, tá? Então é bom vocês começarem a prestar atenção, porque é eles que vão para o mercado. E aquilo que a gente está observando nas universidades, não é porque eles vão entrar no mercado de trabalho que de um dia para o outro eles vão amadurecer, porque as empresas já estão afetadas por isso. Elas já recebem jovens, principalmente de classe média para cima, que vão para a empresa e se a chefe não usa as palavras que ele julga certas, ele pede demissão. Provavelmente vai pedir demissão porque está sendo pago pelos pais. Porque pode pedir demissão. Porque pode pedir demissão. Se o chefe, ela acha que o chefe tem uma atitude tal em relação a um colega, ela já pede demissão, né? É uma frase típica dessa geração, a empresa me decepcionou. Né? Como se fosse uma coisa assim, que a empresa tivesse que reforçar as ideias que ela tem. Então, os autores do Coddling of the American Mind, minando a mente americana, o pressuposto deles, digamos assim, terapêutico, é de que há que se atacar a crença da vulnerabilidade. Porque a crença da vulnerabilidade instalada nos jovens, ela se ramifica, ela vai se multiplicando e o mundo vai se tornando cada vez mais ameaçador. E essa crença da vulnerabilidade eles tratam de casa. Acho que foi o próprio Haidt que criou essa analogia, né? Ele diz que é como se as universidades, as famílias estivessem encorajando o jovem a desenvolver uma pele ultra fina, justamente no momento em que ele tem que sair do casulo de casa, do casulo da universidade, para o mundo real, para o mercado de trabalho, né? O capitalismo, ele é essencialmente selvagem, no sentido de que para produzir riqueza tem que haver competição. E a competição é estressante. O capitalismo não mudou. E assim, ele não mudou por um motivo muito básico. Não existe almoço de graça. Então, quando você não está pagando, alguém está pagando. Ou você está sendo vendido no lugar daquilo que você acha que está comprando, né? Que é a discussão das redes sociais e do marketing digital. E tem uma característica hoje do mercado de trabalho que é o seguinte, o jovem, ele tem que ter uma carreira meteórica. Agora, um jovem com a pele fina, como que ele vai enfrentar uma coisa como essa? E a outra coisa é o seguinte, é que à medida que você vai ter uma troca de guarda, essa troca de guarda vai criando chefes millennials, como se fala, e esses chefes millennials têm a mesma pele fina. Né? Então isso cria uma questão que eu acho interessante sociologicamente, é se quando você tiver a força de trabalho majoritariamente feita desses jovens, que estejam entre 35 e 40 anos, eu acho que vai ter muito blá 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 no mundo corporativo.